Bom dia, meu jovem. Gostaria de fazer uma transferência de 15 milhões de reais, por favor. A voz de seu Ricardo era calma e firme, um contraste gritante com o ambiente frenético e asséptico da agência bancária mais luxuosa de São Paulo. Ele estava parado diante da mesa de vidro polido de Eduardo Costa, o gerente, com suas botas sujas de terra vermelha e uma camisa de algodão simples, desbotada pelo sol inclemente do campo. Suas mãos, grossas e calejadas de uma vida inteira de trabalho árduo, repousavam sobre o balcão com uma serenidade que parecia perturbar a ordem daquele lugar. Uma ofensa silenciosa ao mármore italiano e ao aço escovado que compunham a decoração. Eduardo, imerso em seu mundo de gráficos piscantes e números abstratos, não se deu ao trabalho de levantar o olhar imediatamente. Para ele, aquele homem era uma anomalia, um erro no sistema, alguém que provavelmente havia entrado na agência errada por engano. A simples presença de Ricardo era um insulto ao seu universo, de poder e status, uma mancha em sua tela perfeitamente curada. Ele ouviu o valor e um sorriso de escárnio quase imperceptível, curvou seus lábios finos. A audácia daquele velho era quase cômica, uma piada de mau gosto que ele, o guardião daquele templo financeiro, se sentia no dever de encerrar rapidamente. Ele via clientes como cifras, e aquela à sua frente era um zero absoluto, um completo desperdício de seu precioso tempo e energia, uma distração irritante em sua busca por metas e bônus. Eduardo finalmente ergueu os olhos, mas seu olhar passou por cima do velho, varrendo o ambiente como se procurasse por câmeras escondidas, esperando que aquilo fosse algum tipo de pegadinha para um programa de televisão. Ele soltou uma risada baixa, um som seco e desdenhoso que ecoou no silêncio tenso que começava a se formar ao redor deles. 15 milhões? Meu senhor, te pago o dobro se tiver saldo, ele disse, o tom de deboche carregado de uma arrogância juvenil, autossuficiente para que outros funcionários e clientes pudessem ouvir com clareza. Era uma pequena performance para reafirmar seu domínio, para mostrar a todos quem mandava ali. Ele se recostou em sua cadeira de couro importado, um trono moderno cruzando os braços sobre o peito, o retrato da autoconfiança inabalável. Para Eduardo, as aparências definiam absolutamente tudo na vida, e a aparência daquele homem gritava pobreza, simplicidade e, acima de tudo, irrelevância. Ele se sentia magnânimo por sequer ter respondido, pois já o havia descartado mentalmente como um caso perdido, um delírio de um homem senil. A ideia de que aquele agricultor pudesse ter tal quantia era tão absurda, tão fora da realidade que ele conhecia, que a única resposta possível era o ridículo público. Ele esperava que a humilhação fosse suficiente para que o velho simplesmente desse meia volta e desaparecesse, restaurando a ordem natural das coisas e permitindo que ele voltasse a seus assuntos importantes. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dê um like no vídeo se você gosta desta história e deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos ouve. Seu Ricardo não se abalou nem por um segundo. Ele respirou fundo, o ar-condicionado gelado do banco enchendo seus pulmões acostumados com o cheiro de terra molhada e mato fresco. Sua paciência era uma força da natureza, uma virtude cultivada ao longo de décadas de espera pela chuva, pelo sol, pela colheita no tempo certo. Ele lentamente levou a mão ao bolso interno de sua jaqueta surrada e de lá retirou uma antiga asterisco pluma purpur de prata maciça. O objeto não era brilhante nem ostentoso, era gasto pelo tempo e pelo uso constante, com pequenas marcas e arranhões que contavam histórias silenciosas de decisões importantes e contratos assinados. Ele a depositou com cuidado sobre o vidro frio da mesa de Eduardo, ao lado de uma caneta idêntica, porém nova e intocada, que servia de peso de papel para o gerente. Aquele simples gesto mudou a atmosfera da agência. O objeto parecia absorver a luz do ambiente, emanando uma autoridade silenciosa e antiga que o ouro e o cromo ao redor não possuíam. Eduardo olhou para a peça, sua testa se franzindo em confusão. O que aquele pedaço de metal velho e sem brilho significava? Era mais um truque? Ele estava prestes a fazer outro comentário sarcástico, mas algo em seu instinto o deteve.
Um silêncio estranho começou a se espalhar pela agência, como uma onda, e ele sentiu, pela primeira vez, uma minúscula ponta de incerteza. A poucos metros dali, no balcão de atendimento geral, Dona Fátima, a recepcionista mais antiga da agência, viu o objeto sobre a mesa de Eduardo e seus olhos se arregalaram em puro espanto. Um arrepio percorreu sua espinha e ela sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela conhecia aquele símbolo, tinha visto apenas em fotografias antigas, em documentos históricos da fundação do banco que ficavam trancados no arquivo morto. Era a marca pessoal do fundador, um item que poucos sabiam que ainda existia. Eu não posso acreditar no que estou vendo. Não pode ser ele, pensou, sentindo o coração acelerar descontroladamente. Ela se levantou de sua cadeira de maneira tão abrupta que alguns clientes na fila se viraram para olhá-la, seu rosto pálido e a boca entreaberta em um misto de choque e reverência. O que aquele senhor do campo, com suas roupas simples e mãos calejadas, fazia com aquilo? Ela se lembrava das histórias que seu pai, também funcionário do banco, contava sobre o fundador, um homem que veio do nada e que, diziam as lendas, nunca esqueceu suas raízes humildes. Aquilo não podia ser. Era impossível. O fundador havia desaparecido da vida pública há décadas. Tinha que ser uma coincidência bizarra. Mas o olhar de Ricardo, sua calma inabalável, tudo se encaixava de uma forma assustadora. Se aquele homem fosse quem ela suspeitava, Eduardo estava cometendo o maior erro de sua vida. A agitação silenciosa, a tensão que se acumulava, atraiu a atenção de Laura Mendes, a subgerente de operações, a personificação da eficiência corporativa. Ambiciosa e pragmática, ela viu a expressão de choque de Dona Fátima e os olhares curiosos se formando ao redor da mesa de Eduardo. Com passos rápidos e decididos, seus saltos ecoando no mármore, ela se aproximou, seu sorriso profissional já montado, uma máscara pronta para desarmar qualquer situação potencialmente embaraçosa. Senhor, Ricardo, certo? Ela perguntou, lendo o nome em um dos formulários que o velho trouxera, sua voz controlada, mas com uma nota de impaciência mal disfarçada. Podemos ajudar com algo mais? Talvez um outro tipo de conta, uma poupança, seja mais adequado às suas necessidades. A frase era um eufemismo claro para "você está no lugar errado e não tem o dinheiro que alega ter". Ela estava ali para resolver o caso incômodo, para limpar a sujeira antes que manchasse a imagem imaculada da agência e atrapalhasse suas metas. Ela olhou de relance para Eduardo, um olhar que dizia: "Deixe que eu cuido disso, amador". Ela subestimava completamente a profundidade da situação que estava prestes a enfrentar, vendo apenas um problema a ser eliminado de sua lista de tarefas do dia. "Apenas concluir minha transferência, senhorita. Simples assim", respondeu seu Ricardo, sua voz mantendo o mesmo tom sereno e inalterado. Ele não se deixou intimidar pela chegada de outra figura de autoridade, olhando para Laura com a mesma paciência com que olhava para suas plantações, esperando o momento certo da colheita. Sua simplicidade era sua maior arma, um escudo impenetrável. Ele não levantava a voz, não fazia ameaças, não se alterava. Ele apenas reafirmava seu pedido inicial, como uma rocha que permanece imóvel enquanto as ondas quebram violentamente contra ela. A firmeza em sua resposta pegou Laura de surpresa. Ela esperava a hesitação, talvez um recuo envergonhado, mas encontrou apenas uma determinação tranquila, quase ancestral, que a desestabilizou. Este homem é mais do que aparenta. Há algo de muito errado aqui, pensou Laura, uma ponta de cautela começando a substituir sua confiança habitual e arrogante. Ela trocou um olhar rápido com Eduardo, que apenas revirou os olhos como se dissesse que era apenas a teimosia de um velho senil. A dupla, unida por sua visão de mundo elitista e superficial, decidiu que a melhor estratégia seria esgotá-lo pela burocracia, uma tática que raramente falhava com pessoas que eles consideravam inferiores ou desinformadas. Eles não poderiam estar mais enganados sobre quem estavam enfrentando e sobre a tempestade que estavam invocando. O plano deles era simples e cruel em sua concepção: afogar seu Ricardo em um mar de papelada e exigências absurdas, até que ele desistisse por pura exaustão. Eduardo empurrou uma pilha de formulários na direção dele com um gesto desdenhoso. "Precisamos que o senhor preencha todos estes.
é o protocolo de segurança para a transação. ES de alto valor, disse ele. A expressão alto valor, dita com uma ironia cortante, um sorriso sádico brincando em seus lábios. Laura complementou, apontando para diferentes campos nos documentos com sua caneta dourada. Aqui, o senhor precisa da assinatura de 2 testemunhas idôneas, com firma reconhecida em cartório. E aqui, nesta seção, precisamos de um comprovante de origem dos fundos, auditado por uma empresa de contabilidade credenciada pela CVM. Eram barreiras deliberadas, criadas no momento para tornar a operação impossível. Eles sabiam que um homem como ele não teria acesso imediato a tais recursos. Era um jogo de poder, uma forma de humilhá-lo lentamente, de fazê-lo desistir por exaustão e vergonha. Cada formulário era uma pequena muralha, cada exigência uma flecha apontada para sua dignidade. Eles observavam, esperando o momento em que ele finalmente cederia e iria embora. Mas seu Ricardo apenas pegou o primeiro papel e começou a preencher, com uma caligrafia firme e surpe, rendentemente legível, sem demonstrar qualquer sinal de frustração ou pressa. Enquanto seu Ricardo preenchia pacientemente o primeiro de muitos formulários, Eduardo se inclinou em sua direção, baixando a voz para um tom confidencial e venenoso, mas ainda audível para quem estivesse perto. Você não sabe onde está pisando, não é, seu Ricardo? Seu saldo é uma piada, e você está perdendo o meu tempo, ele sussurrou, o veneno escorrendo de cada sílaba. Foi um ataque direto, uma mini humilhação íntima projetada para quebrar o espírito do velho e fazê-lo reagir. Mas a resposta de Ricardo foi o mais absoluto e profundo silêncio. Ele não parou de escrever, não ergueu o olhar da folha. Apenas continuou sua tarefa com uma concentração impenetrável. A falta de reação desarmou Eduardo por um instante. Era como socar a água, a agressão simplesmente se dissipava sem efeito. Como ele consegue manter essa calma? Por que ele não se irrita? Pensou o gerente, uma irritação crescente começando a corroer sua compostura de executivo bem-sucedido. Aquele homem simples estava, de alguma forma, vencendo a batalha psicológica sem dizer uma única palavra. Aquela resistência passiva era mais enervante do que qualquer discussão acalorada. Algo estava prestes a romper. A tensão na agência era palpável, um fio esticado prestes a arrebentar a qualquer momento. E todos sentiam isso no ar. A dignidade de seu Ricardo era uma fortaleza inexpugnável. Ele continuava a preencher os papéis, sentindo os olhares dos outros clientes, alguns curiosos, outros com pena, e alguns compartilhando do desdém explícito do gerente. Ele não se importava com nada daquilo. Havia enfrentado secas devastadoras e pragas que destruíram colheitas inteiras por toda a sua vida. A arrogância de um jovem mimado pelo sistema era um desafio menor, quase insignificante. Que tipo de homem ele é para suportar tanto desaforo com tanta serenidade? Ele se perguntou, não com raiva, mas com uma curiosidade quase antropológica, como um estudioso observando um espécime estranho. Ele via em Eduardo não um inimigo, mas um reflexo de um mundo que havia perdido o rumo, que valorizava o brilho do metal acima do valor do caráter e da integridade. Cada linha que ele preenchia com sua caligrafia cuidadosa era um ato de resistência silenciosa. Ele estava ali não apenas para fazer uma transferência de dinheiro, mas para ensinar uma lição. Uma lição sobre respeito, sobre humildade e sobre o perigo de julgar um livro pela capa. Uma lição que, ele sabia, seria dolorosa para quem a aprendesse da maneira mais difícil. Ele sentia o peso da responsabilidade, não apenas por seu dinheiro, mas pelos valores que aquele banco deveria representar. Com os primeiros formulários preenchidos, seu Ricardo parou por um momento. Ele então ergueu os olhos e fixou-os em Laura, ignorando Eduardo por completo, como se ele não estivesse mais ali. Sua voz saiu clara, com um tom casual que escondia a precisão cirúrgica de suas palavras. A propósito, senhorita Mendes, como anda a aquisição daquela empresa de tecnologia de Minas Gerais? Tudo em ordem, espero. Ouvi dizer que as negociações estão delicadas. A pergunta caiu como uma bomba no ambiente controlado da agência. A aquisição era um dos segredos mais bem guardados do banco, uma negociação estratégica e confidencial, conhecida apenas pelo alto escalão da diretoria. Laura e Tábia, Eduardo se entreolharam, o choque estampado em seus rostos, a cor sumindo de suas faces. Como ele sabe disso? Essa informação é restrita ao conselho.
Laura sussurrou para Eduardo, o pânico começando a tomar conta de sua voz. A máscara de profissionalismo de Laura vacilou e caiu. Quem era aquele homem? Um espião industrial? Um investidor bilionário disfarçado? A dissonância entre a aparência humilde de Ricardo e seu conhecimento profundo era grande demais. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, a arrogância evaporando e sendo substituída por uma ansiedade crescente e avassaladora. Eles haviam subestimado seu oponente de forma colossal. A dinâmica de poder havia mudado irreversivelmente com uma única e simples pergunta. A cena não passou despercebida. Do outro lado da agência, fingindo ler um folheto de investimentos, estava Marcelo Santos, um jornalista de um portal de notícias online conhecido por seu sensacionalismo e por criar polêmicas. Ele ouviu a pergunta de Ricardo e viu a reação chocada dos gerentes. Não entendeu o contexto da aquisição, mas percebeu que ali havia uma história suculenta, o homem do campo humilde contra a elite financeira arrogante. Ele pegou o celular discretamente, seus dedos voando sobre a tela ávido por cliques. Ele não se preocupou em verificar os fatos, o escândalo era mais lucrativo que a verdade. Cliente excêntrico causa tumulto em banco de luxo. Aposta, busca fama ou atenção? Cerquilha bancão, cerquilha escândalo, dizia a postagem, acompanhada de uma foto borrada de seu Ricardo de costas, o que o desumanizava. A publicação se espalhou como fogo em palha seca. Em minutos, dezenas de comentários apareceram, a maioria zombando do velhinho sem noção e defendendo o banco. Gente sem noção querendo seus 15 minutos de fama, escreveu um usuário. O gerente está certo em proteger o banco, disse outro. A narrativa de Marcelo estava funcionando, moldando a opinião pública com meias-verdades e criando um vilão conveniente. O incêndio midiático estava apenas começando, e Ricardo era o alvo. Alheios ao furacão digital que se formava do lado de fora, Eduardo e Laura decidiram dobrar a aposta. A pergunta de Ricardo os havia assustado profundamente, mas em vez de recuar e investigar, decidiram que precisavam desacreditá-lo completamente e expulsá-lo antes que ele revelasse mais alguma coisa. Pressione-o, Laura. Negue a transferência de uma vez. Diga que há inconsistências nos dados, é irrefutável. Eduardo sussurrou, a urgência em sua voz. Precisavam de um pretexto oficial para expulsá-lo e encerrar o assunto. Laura, recuperando parte de sua compostura abalada, virou-se para seu Ricardo com uma expressão de falso pesar. Senhor Ricardo, lamento informar, mas após uma verificação preliminar em nosso sistema, encontramos algumas inconsistências em seus dados cadastrais. Por motivos de segurança, não poderemos prosseguir com a transação, ela declarou, sua voz soando profissional e irrefutável. Para tornar a posição deles inatacável, ela acrescentou o golpe final. Além disso, o protocolo para este valor exige um extrato consolidado de todas as suas contas bancárias dos últimos 5 anos, assinado por um contador certificado pela Comissão de Valores Mobiliários. Era um pedido absurdo, desenhado para ser impossível de cumprir na hora. Era o cheque-mate burocrático, ou assim ela pensava. O que eles estão pensando? Se perguntou Ricardo, mantendo sua expressão serena, quase divertida. Que essas pequenas barreiras burocráticas podem me deter depois de tudo que já construí. Ele sentia uma pontada de tristeza pela falta de visão daqueles dois jovens, tão inteligentes para números e tão cegos para pessoas. Para eles, valor era sinônimo de status, de roupas caras e de poder momentâneo. Para Ricardo, valor estava na palavra dada, na honestidade e no respeito mútuo. Em vez de frustração, um sorriso cansado mas firme brotou em seus lábios. Ele olhou para ambos, seus olhos transmitindo uma sabedoria de décadas que eles não conseguiam decifrar. A única coisa que peço, disse ele, sua voz baixa, mas ressoando com uma autoridade inegável que silenciou as conversas ao redor, é que me tratem com a mesma dignidade que eu ofereço a todos. Desde o jovem que me ajuda na colheita da fazenda, até os diretores que se sentam na sala do conselho. A menção casual à sala do conselho for? De sutil, mas foi mais um golpe, mais uma peça do quebra-cabeça que eles não conseguiam montar. Ele estava expondo a baixeza do comportamento deles simplesmente por se recusar a descer ao nível deles, e isso os enfurecia, pois sua calma era um espelho que refletia a feiura da arrogância deles. O sorriso calmo de seu Ricardo foi a gota de água para Eduardo.
Ele interpretou a serenidade do velho como um desafio direto à sua autoridade, um deboche silencioso. A irritação deu lugar a uma raiva fria e calculada. Ele precisava terminar aquilo de forma pública e humilhante para reafirmar sua posição. Sua dignidade não paga as contas aqui, senhor, disse ele, sua voz pingando desprezo e arrogância. Então, ele ergueu a mão e acenou para o segurança que ficava perto da entrada, um homem corpulento chamado Jonas. O guarda, vendo o chamado do gerente, começou a caminhar em direção a eles, seus passos pesados ecoando no piso de mármore polido, quebrando o silêncio tenso. Por favor, acompanhem este senhor à saída. Ele está perturbando o ambiente, ordenou Eduardo, seu tom imperioso como um rei dispensando um servo. O segurança Jonas olhou de Eduardo para seu Ricardo e sentiu um desconforto imediato. Havia dignidade no olhar do velho, não a atitude de um encrenqueiro. Com relutância, ele se aproximou. Senhor, por favor, me acompanhe, disse ele, sua voz mais gentil do que Eduardo gostaria. A cena atraiu a atenção de toda a agência. O silêncio era quase total. Ninguém interveio. Eram espectadores passivos daquela pequena tragédia humana. Enquanto Jonas o escoltava gentilmente em direção à porta giratória, seu Ricardo não demonstrou qualquer tipo de resistência. Ele caminhava devagar, com a mesma postura ereta e orgulhosa de quando entrou. Seus olhos, no entanto, não estavam focados na saída. Eles percorreram o grande salão do banco, o lugar que ele havia projetado em seus sonhos décadas atrás. Seu olhar se deteve em uma fotografia antiga, em preto e branco, pendurada em uma parede de destaque, perto da entrada. A foto mostrava um grupo de homens na cerimônia de inauguração da primeira agência. No centro, um jovem sorridente, de olhar sonhador e usando um chapéu de palha, segurava a fita inaugural. Era a foto do fundador em sua juventude. Ninguém na agência, exceto talvez Dona Fátima, sabia quem era aquele jovem. Para eles, era apenas parte da decoração histórica. Mas para Ricardo, era um lembrete doloroso de quem ele era, de onde viera e dos princípios sobre os quais construiu aquele império financeiro. Esqueceram de onde viemos, esqueceram de tudo, pensou com amargura. Aquele jovem na foto era ele. A segunda pista da verdade estava ali, à vista de todos, completamente ignorada pela pressa e pela superficialidade dos tempos modernos. Senhor Presidente, que surpresa vê-lo por aqui, faz tanto tempo. A voz baixa e reverente veio de uma senhora elegante que estava sentada em uma das poltronas de espera, aguardando para falar com outro gerente. Ela se levantou rapidamente ao ver Ricardo passar, um sorriso de reconhecimento em seu rosto. Ele se virou e um sorriso genuíno iluminou seu semblante cansado. Era Maria, sua assistente pessoal por mais de 40 anos, agora aposentada. Ela se corrigiu imediatamente ao perceber o olhar confuso do segurança e a situação constrangedora, um pânico sutil em seus olhos. Perdão, Ricardo. Que bom revê-lo, meu amigo, ela disse, tentando disfarçar a gafe, tocando o braço dele com carinho. Mas era tarde demais. O cumprimento inicial foi autossuficiente para ser ouvido por quem estava perto. Senhor Presidente. A terceira e mais clara pista da verdade foi lançada no ar, mas, como as outras, pareceu se perder no meio da confusão do momento. O segurança Jonas franziu a testa, mas a mente não processou a informação. Sua tarefa era levar o homem para fora. Eduardo e Laura, distantes demais e ocupados com sua vitória, não ouviram. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada em várias mentes atentas. O guarda o levou até a porta. As lâminas de vidro giraram, separando o mundo climatizado e hostil do banco do calor e da umidade da rua. Antes de sair, seu Ricardo olhou uma última vez para dentro, por cima do ombro. Seus olhos encontraram os de Eduardo, que o observava com um sorriso vitorioso e desdenhoso. Ele acreditava ter vencido, ter reafirmado sua autoridade e colocado o caipira em seu devido lugar. Aquele sorriso foi o último tijolo na construção de sua própria ruína. Do lado de fora, no bolso do jornalista Marcelo Santos, o celular não parava de apitar com notificações. Sua versão distorcida da história estava se tornando a verdade aceita nas redes sociais. O nome de seu Ricardo estava sendo manchado, sua imagem ridicularizada por milhares de estranhos.
O que ninguém sabia era que a humilhação daquele homem simples não era um fim, mas um começo. Era o estopim de uma crise sem precedentes, que abalaria as fundações daquela instituição financeira até o seu âmago. A porta giratória parou seu movimento, mas a engrenagem do destino havia começado a girar com uma força implacável e destrutiva. A notícia do incidente, impulsionada pela postagem viral de Marcelo, começou a se espalhar para além das redes sociais com uma velocidade impressionante. Em poucas horas, o escândalo do agricultor humilhado estava em todos os lugares, dos grupos de família aos principais portais de notícias. Programas de rádio e televisão discutiam a arrogância corporativa e o tratamento desumano dispensado a um idoso. A reputação do banco, outrora intocável e sinônimo de confiança, começava a ser questionada publicamente. A narrativa inicial, que pintava Ricardo como um excêntrico problemático, começou a mudar drasticamente. As pessoas se identificaram com um homem humilde contra a máquina poderosa e impessoal. A história tocava em um nervo exposto da sociedade: a desigualdade, o preconceito social e a falta de empatia. A imagem do homem simples sendo escoltado para fora por um segurança, o símbolo da crise. O banco, que por décadas cultivou uma imagem de solidez e respeito, via seu nome sendo associado a palavras como desumanidade e arrogância. A crise de imagem era real e se aprofundava a cada minuto, enquanto Eduardo, em sua mesa de vidro, ainda celebrava sua pequena e mesquinha vitória, completamente alheio à tempestade que ele mesmo havia criado. A pressão pública sobre a instituição tornou-se insuportável em menos de um dia. Os telefones da diretoria não paravam de tocar. Acionistas importantes ligavam preocupados com a queda no valor das ações. Grandes clientes corporativos pediam explicações formais e ameaçavam retirar seus investimentos. A alta cúpula do banco, acuada, não teve escolha a não ser agir de forma rápida e decisiva. Em um comunicado de imprensa apressado e vago, eles anunciaram a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para o dia seguinte. O objetivo era claro e impiedoso: entender o que havia acontecido, encontrar os culpados e tomar medidas drásticas para conter os danos à reputação da empresa. O nome de Eduardo Costa estava no centro de tudo. Longe de se sentir intimidado, ele viu aquilo como uma oportunidade de brilhar. Em sua mente distorcida pela arrogância, ele não havia feito nada de errado. Ele passou a noite preparando sua defesa, montando uma apresentação cheia de jargões corporativos e gráficos. Estava confiante de que convenceria o conselho de que ele era a vítima. Sua arrogância o impedia de ver a realidade. Ele não estava indo para uma reunião, estava caminhando para o seu próprio julgamento. A manhã da reunião chegou, fria e cinzenta, como um prenúncio do que estava por vir. A sala do conselho era um santuário de poder, localizada no último andar do arranha-céu que sediava o banco, com uma vista panorâmica da cidade. As paredes eram revestidas de madeira escura e obras de arte caras. Uma longa mesa de jacarandá polido refletia as luzes do teto como um espelho negro. A tensão no ar era quase física, um silêncio pesado que antecede as tempestades. Os membros do conselho, homens e mulheres de cabelos grisalhos e ternos caros, tomaram seus lugares. Seus rostos eram máscaras de preocupação e irritação contida. No centro da mesa, o presidente do conselho, um homem de postura rígida e olhar penetrante, folheava um relatório com os últimos dados sobre o impacto da crise nas ações do banco. Os números eram péssimos, uma verdadeira sangria no mercado. Aquele encontro não seria uma formalidade, seria um tribunal. E Eduardo Costa, que esperava do lado de fora, suando frio apesar do ar condicionado, seria o réu. Ele estava prestes a entrar na arena, armado com sua arrogância, sem saber que o leão que o esperava era muito mais poderoso do que ele jamais poderia imaginar. Precisamos de uma explicação para essa publicidade desastrosa, Eduardo. E precisa ser uma boa explicação, porque nosso nome está na lama. A voz do presidente do conselho era grave e cortante como vidro quebrado. Eduardo, de pé na ponta da mesa, respirou fundo e iniciou sua defesa, projetando seus gráficos na grande tela. Ele falou sobre protocolos de segurança, análise de risco, perfis de cliente. Tentou transformar um ato de puro preconceito em uma decisão técnica e racional, baseada em dados. Pintou seu Ricardo como um elemento disruptivo, uma ameaça potencial à segurança da agência.
O indivíduo apresentava comportamento errático e fazia exigências financeiras incompatíveis com seu perfil aparente. Nossa equipe agiu com o objetivo primário de proteger os ativos do banco e a segurança dos demais clientes. Ele argumentou, sua voz soando confiante e ensaiada, como se estivesse apresentando um relatório trimestral. Alguns membros do conselho acenavam com a cabeça, parecendo convencidos pela lógica fria. Outros, no entanto, permaneciam em silêncio, seus rostos indecifráveis, estudando-o. A defesa de Eduardo era tecnicamente sólida, mas completamente desprovida de humanidade. E era exatamente essa falta de humanidade que estava no cerne do problema que eles enfrentavam. Um dos conselheiros mais velhos, um senhor de cabelos brancos e olhar penetrante chamado Afonso, que estava no banco desde sua fundação, pigarreou de forma audível, o som cortando o monólogo confiante de Eduardo como uma tesoura afiada. Sua voz, embora baixa, ressoava com uma autoridade inquestionável, forjada por décadas de experiência e integridade. Eduardo, sua apresentação é, do ponto de vista técnico, impecável, disse Afonso, ajustando lentamente seus óculos. Contudo, ela ignora um detalhe fundamental. Você mencionou repetidas vezes que o cliente se recusou a apresentar a documentação. No entanto, segundo o relatório preliminar de Dona Fátima, o Sr. Ricardo sequer teve a oportunidade de se identificar formalmente. Vocês o julgaram por suas roupas antes de lhe dirigirem uma pergunta básica. Isso está correto? A pergunta, formulada com calma cirúrgica, foi como uma adaga de gelo. Eduardo gaguejou, pego de surpresa. Bem, Sr. Afonso, o protocolo sugere uma avaliação visual preliminar. Ele tentou. Afonso silenciou com um gesto. Não me fale de protocolos, fale-me de pessoas. Fale-me sobre o respeito que, segundo nossa Carta de Valores, é o pilar desta instituição. Onde estava o respeito naquele momento? O silêncio na sala tornou-se denso e acusatório. Eu fui parte disso, eu deixei acontecer, pensou Laura, o estômago revirando de culpa e medo. Com todo respeito, Sr. Afonso, a questão da documentação é secundária, retrucou Eduardo, a voz subindo um tom, a confiança se transformando em uma defensiva desesperada. O ponto principal é que o indivíduo se recusou a cooperar com os procedimentos de segurança. Minha obrigação é neutralizar ameaças. Foi nesse exato momento que uma voz feminina, calma e cortante, se fez ouvir. Era Sofia, a diretora de marketing. Acontece, Eduardo, que sua proteção pode ter nos custado nosso maior investidor, disse ela, seus olhos frios fixos nele. Ela projetou uma ficha na tela principal. O nome completo do cliente que vocês humilharam era Ricardo Menezes. Ele é, por acaso, o maior acionista individual deste banco, dono de 15% de todas as nossas ações. E segundo esta anotação em seu arquivo, seu item pessoal de verificação de identidade, solicitado por ele mesmo há décadas, é um antigo objeto de prata, que ele sempre carrega consigo. A revelação caiu na sala como uma bomba de nêutrons, aniquilando todo o som. Todos se viraram para o objeto que Eduardo havia desprezado, a asterisco pocor que ainda repousava sobre a mesa como uma prova silenciosa do desastre que ele havia provocado. A compreensão atingiu Eduardo como um soco no estômago, tirando todo o ar de seus pulmões. Como poderia saber? Eduardo finalmente conseguiu sussurrar, a voz fraca e trêmula, um fiapo patético de defesa em meio à sua ruína completa. Ele olhava desesperadamente ao redor, buscando um rosto amigo, mas só encontrou olhares frios e acusadores. Afonso o encarou com uma expressão de profunda tristeza. Você não precisava saber quem ele era, Eduardo, disse o velho conselheiro. Você só precisava saber como tratar um ser humano com dignidade. E nisso, meu jovem, você falhou de forma espetacular. Delirante, Eduardo tentou uma última patética cartada, mas ele não disse nada. Ele ficou lá parado e me deixou humilhá-lo. Ele poderia ter se identificado. Sofia soltou uma risada curta, seca e desprovida de humor. E por que ele faria isso, Eduardo? Para satisfazer o seu ego? Talvez ele quisesse ver se os valores de humildade que ele fundou nesta empresa ainda significavam alguma coisa. E você, brilhantemente, deu a ele a resposta definitiva, não deu? Foi então que o presidente do conselho, que permanecera em silêncio, se pronunciou, a voz gélida.
Senhorita Mendes, o que a senhora tem a dizer em sua defesa? Laura se levantou, as pernas tremendo, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não tenho defesa, senhor. Eu fui cúmplice. Eu segui ordens que eu sabia que eram erradas. Eu me deixei levar pelo preconceito. Não há desculpa para o meu comportamento. O mais forte está por vir. Fique até o final. A honestidade brutal na confissão de Laura Mendes caiu sobre a sala como uma pedra em um lago silencioso, criando ondas de choque nos rostos de cada membro. Ela não tentou se justificar, não buscou atenuantes, apenas assumiu sua culpa com uma dignidade que contrastava com a arrogância defensiva de Eduardo. Os conselheiros a observavam, suas expressões uma mistura de pena, desprezo e cálculo frio. Eles viam uma carreira promissora desmoronar em tempo real por um erro de julgamento. Eu falhei com os princípios deste banco e falhei comigo mesma, ela repetiu, a voz embargada, as lágrimas um testemunho de seu arrependimento tardio, mas genuíno. O presidente do conselho, um homem pragmático que via o mundo em termos de ativos e passivos, a dispensou com um gesto impaciente. Agradecemos sua sinceridade, senhorita Mendes. O Departamento de Recursos Humanos processará sua demissão imediatamente. Pode se retirar. A frieza da sentença era absoluta. O que eles precisavam era de um bode expiatório, e ela acabara de se oferecer voluntariamente para o papel, servindo sua cabeça em uma bandeja de prata para salvar a instituição. A porta se fechou atrás dela, deixando um silêncio pesado e a sensação de que a justiça naquele andar era apenas um eufemismo para controle de danos. Eduardo sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, uma sensação fria e egoísta que ele disfarçou com uma expressão de seriedade profissional. Ela foi fraca, não aguentou a pressão. Era óbvio, pensou, a arrogância retornando com força total, preenchendo o vácuo deixado pelo medo. Em sua mente distorcida, a confissão de Laura era a prova final de sua própria competência superior. Ele havia se mantido firme, defendido suas ações com lógica, enquanto ela desmoronava em um mar de emoções inúteis. A demissão dela parecia ser o ponto final da crise, a solução rápida que o conselho precisava para apresentar ao público. O presidente do conselho, Sibaiko Kumbei, virou para ele, e por um instante, Eduardo acreditou que receberia um elogio por sua resiliência. Senhor Costa, embora a conduta de sua subgerente tenha sido lamentável, sua adesão ao protocolo em uma situação de pressão é notável, disse o presidente, as palavras escolhidas com cuidado. Era uma falsa resolução, uma calmaria antes da tempestade final. Eduardo sentiu o gosto da vitória. Ele havia jogado o jogo e vencido. Já se via recebendo uma promoção, talvez o cargo que Laura acabara de vagar, um prêmio por sua lealdade cega e impiedosa. Se não houver mais nenhuma questão, podemos encerrar esta reunião e começar o processo de controle de danos, declarou o presidente do conselho, sua voz soando final. Ele já estava juntando seus papéis, pronto para seguir em frente. Os outros membros do conselho começaram a relaxar, a tensão se dissipando. Aquele era o momento que Eduardo esperava, a confirmação de que ele havia sobrevivido. Ele endireitou o nó de sua gravata, um gesto de autoque, confiança renovada, e permitiu que um pequeno sorriso de satisfação surgisse. Ele olhou para Afonso, esperando ver um sinal de derrota, mas encontrou apenas um olhar enigmático, quase de pena, que o deixou desconcertado por um segundo. Por que ele me olha assim? Eu venci, pensou, afastando a dúvida. A reunião estava terminando, os culpados haviam sido punidos e a ordem seria restaurada. O universo corporativo, com suas regras claras de poder e sobrevivência, havia funcionado como deveria. Ele estava seguro, intocável, vitorioso em seu trono de vidro. Mas o que ninguém naquela sala, especialmente Eduardo, poderia prever, era que a porta estava prestes a se abrir novamente, trazendo consigo o passado e o futuro em uma única e inesperada aparição. E então, a pesada porta de Jacarandá se abriu, sem que ninguém batesse, com um movimento lento e solene que atraiu todos os olhares. A figura que surgiu no umbral era familiar e, ao mesmo tempo, completamente estranha. Era seu Ricardo. Mas não o homem de botas sujas de terra. Este era um Ricardo que nenhum deles, exceto Afonso, jamais havia visto.
Ele vestia um terno de linho cinza, de corte impecável, simples, mas de uma elegância atemporal. Seus sapatos, discretos, eram de um couro polido que refletia a luz. Seu rosto, ainda marcado pelo sol, agora emanava uma autoridade tranquila e inabalável. Em sua mão direita, ele segurava a antiga asterisco Pokuru Poruti de prata maciça, não como um objeto, mas como um cetro, um símbolo de poder que todos ali reconheceram instintivamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão profundo que se podia ouvir a respiração nervosa de Eduardo. O mundo de Eduardo Costa, que ele acreditava ter acabado de salvar, começou a desmoronar em câmera lenta. Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto, as mãos geladas. Aquilo não podia ser real. Aquilo simplesmente não podia estar acontecendo. Eduardo olhou para a figura na porta, e seu cérebro se recusou a processar a informação. A dissonância cognitiva era avassaladora. Era o mesmo homem, o mesmo rosto, os mesmos olhos calmos que ele havia humilhado, descartando-o como lixo. No entanto, tudo estava diferente. A postura ereta, as roupas de qualidade, a aura de poder que o cercava. Não pode ser. É uma armadilha, pensou, o pânico subindo por sua garganta como uma bilha amarga. Ele olhou desesperadamente para os outros membros do conselho, esperando ver a mesma confusão. Mas o que ele viu foi infinitamente pior. Viu espanto, sim, mas também um crescente reconhecimento e, em alguns rostos mais antigos, uma reverência que beirava o temor. Afonso foi o primeiro a se levantar, não de forma abrupta, mas com a lentidão respeitosa de quem se ergue perante um rei, inclinando a cabeça. Ricardo, que bom vê-lo. Já faz muito tempo, disse Afonso, sua voz calma quebrando o silêncio e confirmando o pesadelo. O nome, dito naquele contexto com aquela deferência, foi como um martelo batendo no último prego do caixão de Eduardo. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Ele não havia humilhado um agricultor. Ele havia insultado uma lenda viva. Com a devida licença, creio que tenho algumas informações relevantes para esta discussão. A voz de seu Ricardo era a mesma, calma e serena, mas agora, naquela sala, ela ressoava com o peso de 50 anos de história. Ele caminhou lentamente até a mesa, seus passos firmes e silenciosos. Ele não olhou para Eduardo, tratando-o como um detalhe insignificante. Seu foco estava no presidente do conselho, que o observava com uma mistura de choque e submissão. Ricardo colocou uma pasta de couro simples sobre a mesa. De dentro, ele começou a retirar documentos, um a um, e a distribuí-los. Não eram gráficos coloridos. Eram cópias da ata de fundação do banco, contratos antigos, relatórios de gestão das primeiras décadas. Em cada página, um nome se repetia, claro e inconfundível. Ricardo Menezes. Fundador. Acionista majoritário. E como uma anotação empoeirada no estatuto original, um título que nunca fora formalmente revogado, presidente emérito e diretor executivo. O homem que eles pensavam ter se aposentado para cuidar de suas roseiras, na verdade nunca havia deixado o comando. Ele apenas mudou seu escritório para o campo, observando de longe pacientemente como um bom agricultor espera o tempo certo da colheita. Por décadas, eu me afastei da gestão do dia a dia, começou Ricardo, sua voz preenchendo o silêncio atordoado. Eu confiei que os homens e mulheres que escolhi honrariam os princípios sobre os quais esta instituição foi construída. Princípios simples, que aprendi com a terra. Respeito por cada semente, por cada gota de chuva, por cada mão que trabalha, o valor não está na colheita farta, mas na dignidade do processo. Ele fez uma pausa, e seus olhos, antes serenos, finalmente se fixaram em Eduardo, um olhar que não continha raiva, mas uma decepção profunda, NDA e cortante. Eduardo, sua arrogância não é apenas desrespeitosa. Ela é um veneno para a alma desta empresa. Ela é a praga que destrói as raízes, a ferrugem que corrói a estrutura que levei uma vida para erguer. Você não enxergou um homem, você enxergou um estereótipo, um número. Você não avaliou um cliente, você julgou um par de botas sujas. E ao fazer isso você provou que não entende, nem de longe, o que significa realmente trabalhar aqui,
o que significa servir as pessoas que nos confiam seus sonhos. Cada palavra era um golpe, desferido com a precisão de um cirurgião, dissecando a podridão moral que havia se instalado no coração do banco. Se esta história te tocou o coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O presidente do conselho, pálido como um fantasma, pigarreou tentando recuperar um fiapo de autoridade. Senhor Menezes? Ricardo, nós não tínhamos ideia, ele gaguejou, as palavras soando patéticas e vazias. Ricardo ergueu uma mão, silenciando-o instantaneamente. A questão não é se vocês sabiam quem eu era, a questão é por que isso deveria importar, ele disse, a voz subindo um tom, carregada de uma indignação justa. O tratamento dispensado a um cliente não pode depender do saldo de sua conta ou da marca de seu terno. Se o fundador desta empresa pode ser tratado com tanto desdém, o que não acontece todos os dias com pessoas comuns, com trabalhadores, com aposentados que confiam suas parcas economias a nós? Quantos Ricardos, anônimos vocês humilham e descartam todos os dias em nome de seus protocolos vazios e de suas metas desumanas? A pergunta retórica pairou no ar, pesada e acusadora, forçando cada pessoa naquela sala a confrontar uma verdade desconfortável sobre si mesma, sobre a cultura que eles haviam criado e tolerado por tanto tempo, em nome do lucro e da eficiência fria. Eduardo Costa, a voz do presidente do conselho agora era gélida, desprovida de qualquer hesitação, alinhando-se ao novo poder na sala. Ele precisava agir de forma decisiva, sob o olhar atento do verdadeiro mestre. Suas ações não foram apenas um erro de julgamento. Elas foram uma traição fundamental a tudo que esta instituição representa. Elas causaram um dano irreparável à nossa reputação e expuseram uma falha cultural inaceitável. Ele fez uma pausa dramática, deixando o peso de suas palavras assentar sobre Eduardo. O senhor está sumariamente demitido. Efetivo imediatamente. Por favor, entregue seu crachá e seus equipamentos à segurança. O senhor não está mais autorizado a entrar em nenhuma de nossas instalações. A sentença foi proferida com a frieza de uma execução, sem margem para apelação. Era o fim. A carreira que Eduardo construiu com tanta ambição e crueldade havia se desintegrado em um único instante de arrogância cega. Sua soberba, que ele pensava ser sua maior força, havia se revelado sua fraqueza fatal. Ele havia subido rápido demais, sem construir alicerces, e agora a queda era vertiginosa e final. O rosto de Eduardo se contorceu em uma máscara de desespero e incredulidade. A soberba se quebrou como vidro, revelando o homem pequeno e assustado por baixo. Mas eu segui as regras, eu protegi o banco, eu estava fazendo o meu trabalho, ele balbuciou, as palavras tropeçando umas nas outras. Ricardo deu um passo à frente, sua presença imponente diminuindo Eduardo a uma sombra. Não, rapaz. Você não estava, disse ele a voz baixa, mas carregada de uma autoridade final. Seu trabalho era servir, não julgar. Seu trabalho era construir pontes, não muros. Seu trabalho era enxergar o valor em cada pessoa, não apenas nos extratos bancários. Você falhou em seu trabalho da maneira mais fundamental possível, confundindo poder com propósito. O silêncio que se seguiu foi o som do fim de uma era. Eduardo olhou ao redor buscando apoio, mas encontrou apenas R. Ostos virados, olhares desviados. Ele era um pária. 2 seguranças, chamados discretamente, entraram na sala e se posicionaram ao seu lado, esperando para escoltá-lo para fora, não como um gerente, mas como uma ameaça. A humilhação era total, pública e definitiva. Enquanto Eduardo era levado para fora, um homem quebrado, Ricardo se virou para o restante do conselho. Sua expressão não era de triunfo, mas de uma profunda tristeza. Isto não me dá prazer algum, disse ele. Ver um jovem talentoso destruir seu futuro por falta de humildade é uma tragédia, mas uma tragédia necessária. Às vezes, é preciso podar um galho doente para salvar a árvore. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade. Nós nos perdemos. Trocamos nossos valores por valorização de mercado. Trocamos respeito por resultados. Trocamos pessoas por números. E o resultado é o que vimos hoje. Um câncer de arrogância que cresce em silêncio.
Ele se virou para encará-los, os olhos percorrendo cada rosto. Esta reunião não o termina com a demissão de um gerente. Ela começa com a refundação de nossa cultura. A partir de hoje, tudo muda. Vamos voltar às nossas raízes, literalmente. A promessa no ar era palpável, uma mudança de ventos que ninguém ali ousaria ignorar, pois vinha da própria fonte daquele império. E quanto a mim, senhor, a voz tímida de Laura Mendes interrompeu um momento. Ela não havia saído, estava parada perto da porta esperando seu destino. Ricardo se virou para ela e um sorriso suave tocou seus lábios. Senhorita Mendes, você cometeu um erro grave. Foi cúmplice de um ato de preconceito, ele disse, e Laura encolheu os ombros. Mas, continuou Ricardo, você também demonstrou algo raro, a coragem de admitir seu erro e a capacidade de sentir remorso. Isso é uma semente. Uma semente que eu não estou disposto a desperdiçar. Ele se aproximou dela, o olhar paterno. Sua demissão está cancelada. No entanto, você não continuará em seu cargo. Eu tenho uma nova função para você. Você irá, liderar o novo Departamento de Responsabilidade Social e Inclusão Financeira. Seu primeiro projeto será desenvolver um programa de microcrédito para pequenos agricultores. Você vai passar os próximos 6 meses viajando pelo interior, sujando seus sapatos de terra. E vai aprender na prática a lição que seu colega se recusou a entender, que a terra dá tudo, mas exige respeito. As lágrimas de Laura, que antes eram de vergonha, agora eram de gratidão e alívio avassalador. Ela havia recebido uma segunda chance, uma oportunidade de redenção que jamais esperava. Eu não vou decepcioná-lo, senhor. Eu juro, disse ela, a voz firme apesar da emoção. Ricardo apenas assentiu, um gesto de confiança que valia mais que 1000 palavras. Ele via nela a argila que ainda podia ser moldada, em contraste com a rocha inflexível que era Eduardo. Aquele momento definiu o futuro de Laura, não como uma executiva em busca de bônus, mas como uma agente de mudança. A punição de Eduardo foi a justiça fria. A redenção de Laura era a esperança quente. E para o banco aquela era a prova viva de que a nova filosofia não era apenas um discurso, mas uma prática que começava naquele exato instante, com aquela decisão surpreendente e profundamente humana. A verdadeira reconstrução da empresa não seria feita com planilhas e algoritmos, mas com pessoas como Laura, que aprenderam a lição da maneira mais difícil. Ele então se voltou para o conselho, a expressão novamente séria. Afonso, meu velho amigo, conto com você para supervisionar a transição. Quero uma auditoria completa em todas as agências, não de números, mas de cultura. Quero programas de treinamento obrigatórios sobre empatia para todos, do presidente ao estagiário. Quero que a primeira frase em nosso manual de conduta seja: a verdadeira riqueza está no respeito que se dá, não nos zeros da conta. Ele olhou para cada um deles, um por um, exigindo um compromisso silencioso. Não haveria mais espaço para a cultura predatória que quase destruiu seu legado. Este banco voltará a ser um lugar onde cada pessoa, não importa sua aparência, se sinta bem-vinda e respeitada. Esta não é uma sugestão, é uma ordem. E eu estarei aqui, de perto, para garantir que ela seja cumprida, nem que eu precise voltar a sentar nesta cadeira todos os dias. A autoridade em sua voz era inquestionável. O fundador havia retornado, não apenas para apagar um incêndio, mas para replantar a floresta inteira com sementes de seus valores originais. A reunião foi encerrada, mas a atmosfera na sala permanecia carregada de uma nova energia. Os conselheiros, antes preocupados com números, agora discutiam em voz baixa sobre valores, ética e legado. Eles olhavam para a cadeira vazia que Ricardo ocupara com uma nova admiração. Ele nos lembrou quem nós deveríamos ser, pensou Afonso, com orgulho e esperança. Ricardo não ficou para as discussões, seu trabalho ali estava feito. Ele caminhou em direção à porta, e ao passar por Laura, que ainda estava paralisada pela emoção, ele parou e colocou uma mão em seu ombro. O primeiro passo para o crescimento de uma árvore é reconhecer o quão pequena a semente é. Você deu esse passo hoje. Não o desperdice, ele disse suavemente antes de sair, deixando para trás um rastro de mudança. Ele não precisava mais daquela sala de reuniões. Seu poder vinha de outro lugar, de um lugar muito mais profundo.
vinha da terra, da PAC, ciência da sabedoria de saber que as colheitas mais importantes não são as que enchem os celeiros, mas as que alimentam o espírito humano. Os membros do conselho permaneceram em silêncio por um longo momento. Os objetos sobre a mesa, as canetas de ouro, os tablets, as pastas de luxo, de repente pareciam ocos, desprovidos de seu antigo poder. Eram apenas coisas, símbolos de um status que naquele instante pareceu vergonhosamente superficial. A verdadeira riqueza, a verdadeira autoridade, havia acabado de sair da sala vestindo um terno simples. O presidente do conselho olhou para suas próprias mãos, bem cuidadas, e as comparou mentalmente com as de Ricardo, certamente calejadas pela terra. Uma sensação de inadequação o invadiu. Por anos, eles mediram o sucesso em gráficos e lucros. Agora, eram forçados a usar uma nova régua, uma que media caráter e humildade. A demissão de Eduardo não fora apenas a remoção de um funcionário, fora um ato cirúrgico para remover um tumor que eles mesmos permitiram crescer. E a redenção de Laura não era uma simples recolocação, era o plantio de uma nova semente. O silêncio foi quebrado por Afonso, que pegou um dos documentos antigos. Senhores, disse ele a voz firme, temos muito trabalho a fazer. Um trabalho de verdade desta vez. Ele é mais do que um empresário, ele é uma força da natureza, sussurrou Sofia para Afonso, enquanto observavam Ricardo se afastar pelo corredor. Afonso sorriu, um sorriso genuíno. Ele sempre foi. Nós é que nos esquecemos de olhar para o céu para prever o tempo, ficamos ocupados demais olhando para as telas. A frase resumia perfeitamente a crise. A tecnologia, os protocolos, a busca incessante por eficiência, os haviam desconectado da essência do negócio, pessoas e confiança. A partida de Eduardo, escoltado como um criminoso, foi o símbolo físico da expulsão daquela cultura tóxica. Sua queda não foi consequência de um erro isolado, mas o resultado de uma filosofia de vida baseada em aparências. A Redens, onde Laura, por outro lado, representava a esperança à prova de que a mudança era possível. Ricardo não havia apenas demitido e promovido, ele havia redefinido o que significava sucesso dentro de sua empresa, e aquela definição ecoaria por gerações, muito depois que todos eles já tivessem partido. A notícia da demissão de Eduardo e da revelação na sala do conselho se espalhou pela empresa como um incêndio. O comunicado oficial de Ricardo foi enviado para todos os funcionários. Era curto, direto e carregado de emoção. Anunciava o novo departamento de Laura, reafirmava os valores de respeito e dignidade e terminava com uma frase que ecoou em cada computador. Lembrem-se, nós não somos um banco que serve pessoas ricas. Nós somos um banco rico em pessoas. E essa é a única cotação que me importará de hoje em diante. A mensagem era um divisor de águas. Os cínicos e arrogantes sentiram um calafrio de medo, percebendo que suas táticas não seriam mais toleradas. Os idealistas e os que se sentiam desvalorizados como Dona Fátima sentiram uma onda de esperança e renovação. A cultura do medo e da competição predatória estava sendo substituída por algo novo. A mudança não seria fácil, mas a semente havia sido plantada no solo mais fértil possível, o coração de seus funcionários. Do lado de fora do prédio, a vida continuava. Marcelo Santos, o jornalista, já estava escrevendo uma nova matéria, desta vez com a versão corrigida que seu editor exigiu. O velhinho excêntrico agora era o bilionário recluso que voltou para salvar a alma de sua empresa, uma narrativa muito mais vendável. A história havia virado completamente, e ele a surfava com a mesma falta de escrúpulos, buscando os mesmos cliques, sem se importar com a verdade profunda dos acontecimentos. Mas a história já não era mais sobre ele, ou sobre Eduardo, ou sobre o escândalo. A história era sobre Ricardo e a lição atemporal que ele havia ensinado. Uma lição que transcendia o mundo dos negócios e tocava em algo universal. A lição de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em seu cargo. Está em seu caráter, em sua integridade e na forma como trata os outros, especialmente aqueles que, aparentemente, não têm nada a lhe oferecer em troca. Era uma lição antiga, tão antiga quanto Obliuto, a própria terra que Ricardo amava, mas que precisava ser reaprendida da maneira mais dura. A porta giratória do banco continuava a girar, um carrossel de vidro e aço.
Mas as pessoas que entravam e saíam a partir daquele dia o fariam em um lugar fundamentalmente diferente. A mudança não era visível nas paredes de mármore, mas no ar, na atitude dos funcionários, nos sorrisos mais genuínos. Havia um novo senso de propósito. Dona Fátima, enquanto limpava o chão naquela noite, encontrou um bilhete em seu carrinho, assinado pela nova diretora Laura Mendes, agradecendo-a por sua dedicação e convidando-a para um café para ouvir suas ideias. Ela sorriu, sentindo pela primeira vez em 20 anos que não era invisível. Em algum lugar da cidade, Eduardo Costa esvaziava sua caixa de pertences, o brilho de seus sapatos caros ofuscado pela escuridão de seu futuro. E no campo, sob um céu estrelado, Ricardo Menezes regava suas roseiras, sabendo que a poda mais importante havia sido feita. A colheite, ele tinha certeza, seria abundante. A verdadeira revolução estava apenas começando, uma flor de cada vez. Laura Mendes permaneceu parada perto da porta por um longo tempo, sentindo o peso e a leveza de sua segunda chance. Ela olhava para a cadeira vazia onde Ricardo se sentara, um trono humilde que comandara um império. Eu não vou falhar, eu não posso falhar desta vez, ela pensou, a promessa ecoando em sua mente. Ela sentia uma mistura de terror e euforia. O caminho seria árduo, cheio de ceticismo e desafios. Viajar pelo interior, lidar com a desconfiança de pessoas ignoradas pelo sistema que ela representava, tudo isso a assustava. Mas sob o medo, havia uma faísca de propósito que ela nunca sentira, uma sensação de que seu trabalho finalmente teria um significado real. Ela não estava mais escalando uma escada corporativa, estava construindo uma ponte entre dois mundos que nunca deveriam ter se distanciado. Aquele era o verdadeiro legado de Ricardo, e ela, de forma milagrosa, havia sido escolhida para ser uma de suas arquitetas. A responsabilidade era esmagadora, mas a oportunidade era transformadora. Ela respirou fundo, o ar da sala parecendo mais puro, e deu o primeiro passo em direção à sua nova vida. O primeiro ato de Ricardo ao retomar as rédeas não foi uma reunião de estratégia. Ele desceu do último andar e caminhou pelo grande salão da agência, o mesmo lugar onde fora humilhado. Os funcionários o observavam, cochichando. Ele não se dirigiu a nenhum gerente. Foi direto ao balcão, onde Dona Fátima organizava seus papéis com as mãos trêmulas. Ricardo parou diante dela e sorriu. Dona Fátima, bom dia. Soube que a senhora está aqui há mais de 30 anos. Isso faz da senhora a pessoa que mais entende da alma deste lugar, disse ele. Fátima ergueu os olhos chocada. Eu só faço o meu trabalho, senhor Menezes. Ricardo balançou a cabeça. A senhora faz muito mais. A senhora é a verdadeira guardiã da nossa reputação. Por isso, gostaria de convidar e dá-la para o nosso primeiro comitê de cultura. Sua cadeira será ao meu lado. Preciso que me ajude a lembrar a todos o que significa a palavra respeito. O queixo de Fátima caiu. Lágrimas brotaram em seus olhos. Naquele instante, todos na agência entenderam. A revolução não viria de cima para baixo. Viria de dentro para fora, valorizando as pessoas que por tanto tempo foram invisíveis. No dia seguinte, uma mudança sutil mas poderosa começou a tomar forma. A grande fotografia em preto e branco do fundador foi substituída. Em seu lugar, foi colocada uma nova imagem, colorida e vibrante. Era uma foto de Ricardo não em um terno, mas com suas roupas de campo, as botas sujas de terra, sorrindo ao lado de Pedro, o jovem ajudante, em meio a uma plantação. Abaixo da foto, uma placa de latão foi instalada. Ela não continha títulos pomposos como fundador ou CEO. Trazia apenas uma frase, a mesma que ele dissera a Pedro e que agora se tornaria o lema oficial do banco. A verdadeira riqueza está no respeito que se semeia, não nos zeros que se colhem. Aquela placa era uma declaração de guerra à cultura da arrogância. Era um lembrete diário para cada funcionário, do estagiário ao diretor, sobre a verdadeira natureza de seu trabalho. A mudança gerou desconforto em alguns, mas para a grande maioria, foi como abrir uma janela em uma sala fechada, deixando o ar fresco e a luz do sol entrarem. O banco começava a descobrir um novo tipo de solidez, a solidez de seus valores humanos. Laura Mendes abraçou sua nova missão com a paixão de uma convertida.
Sua primeira viagem foi para uma pequena vila esquecida no interior de Minas. Ela trocou seus saltos por botas e seus tailleurs por roupas simples. No início, foi recebida com desconfiança. Os agricultores locais a viam como apenas mais uma doutora da cidade grande. "O que uma mulher como você sabe sobre a seca que queima a terra?", perguntou um velho agricultor. Laura não respondeu com estatísticas. Ela sentou-se com ele e ouviu. Ela ouviu por hora, não apenas suas palavras, mas a dor, a esperança e a sabedoria contidas nelas. Ela passou dias fazendo isso, de porta em porta, compartilhando o café simples, ajudando a consertar uma cerca. Ela não estava ali para impor soluções, mas para entender problemas. Lentamente, a desconfiança deu lugar à curiosidade, e a curiosidade, ao respeito. Eles começaram a ver que ela era diferente. Ela não trazia respostas prontas, mas perguntas honestas. E ao fazer isso, estava plantando a semente mais importante de todas, a confiança. "Nós não vamos oferecer empréstimos. Vamos oferecer parcerias", disse Laura em sua primeira apresentação ao novo Comitê de Cultura, presidido por Ricardo e com Dona Fátima sentada orgulhosamente ao seu lado. A sala era mais simples, com uma mesa redonda. "Nossos clientes não serão devedores, serão sócios. O banco fornecerá o capital, a tecnologia e a logística. Em troca, eles nos darão seu conhecimento da terra e seu trabalho. O lucro será dividido de forma justa. Se a colheita for boa para eles, será boa para nós. Se for ruim, dividiremos o prejuízo e tentaremos de novo, juntos." A proposta era radical. Mas Ricardo ouvia com um sorriso. Isso é exatamente o que eu sonhava quando fundei este banco", disse ele, emocionado. "Você não está apenas criando um programa de microcrédito, Laura. Você está resgatando a nossa alma. Prossiga." Dona Fátima acrescentou timidamente. "E precisamos ter certeza de que os formulários sejam simples, em letras grandes, para que ninguém se sinta envergonhado." Ricardo sorriu ainda mais. "Brilhante, Fátima, absolutamente brilhante." A notícia da Fundação Raízes, como o programa de Laura foi batizado, espalhou-se rapidamente. A concorrência zombou. "Caridade com o dinheiro dos acionistas", diziam os analistas. "Isso vai afundar o banco." Mas eles subestimaram o poder da abordagem. As primeiras colheitas financiadas pelo programa foram um sucesso retumbante. As pequenas comunidades rurais começaram a prosperar. Famílias que viviam à beira da miséria agora podiam mandar seus filhos para a escola. E a história se tornou um fenômeno de marketing positivo. Clientes de todo o país, cansados da ganância dos grandes bancos, começaram a migrar suas contas. Eles queriam fazer parte de algo que gerasse bem. As ações do banco que haviam caído não apenas se recuperaram, mas atingiram patamares históricos. A ironia era deliciosa. Ao abandonar a busca cega pelo lucro, o banco se tornou mais lucrativo do que nunca. Ricardo provou que era possível fazer o bem e ter sucesso. Ele não apenas salvou sua empresa, ele criou um novo paradigma para todo o setor financeiro. Com o tempo, a presença de Ricardo na sede do banco tornou-se mais rara. Ele confiava plenamente em Laura e na nova equipe. Passava a maior parte de seus dias na fazenda, que ele chamava de seu verdadeiro escritório. Mas seu legado era visível em todos os lugares. A agência onde tudo aconteceu foi renomeada Agência Dona Fátima, uma homenagem que a fez chorar de alegria. O programa de bolsas de estudo Pedro e Ricardo foi criado para financiar a educação de jovens de origem rural. A cada ano, Ricardo recebia os novos bolsistas em sua fazenda, não para uma palestra, mas para uma conversa ao pé da fogueira, ensinando que a humildade era a ferramenta mais importante. Ele se tornou uma figura lendária, o bilionário agricultor, um homem de poder imenso que encontrava sua maior alegria no cheiro da terra mole. "O que adianta construir um arranha-céu se as fundações são fracas?", ele costumava dizer. E as fundações de qualquer sociedade são as pessoas comuns, as pessoas que trabalham duro e sonham simples. Um dia, Laura o visitou na fazenda. Ela não era mais a executiva tensa de antes, havia uma paz em seu olhar. Eles caminharam juntos pelos pomares, o sol da tarde pintando o céu. Ela contou a ele sobre os sucessos da fundação, sobre as famílias que haviam saído da pobreza. Ele ouvia em silêncio, com orgulho paterno.
Eu nunca poderei lhe agradecer o suficiente por ter acreditado em mim, Ricardo, disse ela. Eu estava perdida, e o senhor me deu um mapa. Ricardo parou e colheu uma rosa vermelha, a mais bonita. Ele tirou os espinhos e a entregou a ela. Não fui eu quem acreditou em você, Laura. Foi você mesma, disse ele suavemente. Eu apenas lhe dei um pouco de terra boa para que a semente que já existia dentro de você pudesse brotar. O mérito é todo seu. Laura segurou a rosa, sentindo a delicadeza de suas pétalas. Aquele gesto simples era mais valioso para ela do que qualquer bônus que já recebera. Era um símbolo de seu renascimento. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o pôr do sol, dois mundos que se encontraram e se transformaram para sempre. O que aconteceu com ele? Laura perguntou, a curiosidade vencendo a relutância. Eduardo, o que foi feito dele? Ricardo suspirou, o olhar perdido no horizonte. Eu o acompanhei de longe, ele confessou. Ele tentou emprego em outros bancos, mas a história o precedia, perdeu tudo. O apartamento, o carro, os amigos. Acabou voltando para a cidade pequena de onde veio, trabalhando em uma cooperativa de crédito local. Laura sentiu uma pontada de pena, mas Ricardo balançou a cabeça. Não sinta pena. Foi a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. Longe do brilho falso, ele foi forçado a encarar a si mesmo. Soube que, no início, era amargo. Mas, com o tempo, começou a mudar. Começou a conhecer os clientes pelo nome, a entender suas dificuldades. Ele aprendeu a lição da maneira mais dura. Talvez um dia ele se torne um grande homem. Mas primeiro, ele teve que aprender a ser apenas um homem bom. Aquela era a justiça de Ricardo, não a vingança, mas a oportunidade de aprendizado, mesmo e através da dor. A cada ano, no aniversário de fundação do banco, uma cerimônia simples era realizada na fazenda de Ricardo. Não havia discursos ou coquetéis. Em vez disso, funcionários de todos os níveis passavam o dia trabalhando lado a lado na terra, plantando árvores, colhendo frutas. Era um ritual de humildade. Ao final do dia, todos se sentavam para uma grande refeição, compartilhando o pão e as histórias. Durante uma dessas cerimônias, Dona Fátima, agora uma senhora respeitada, levantou-se para um brinde. Eu trabalhei por 30 anos em um prédio de mármore, mas nunca me senti tão em casa como me sinto aqui com os pés na terra, disse ela, com lágrimas nos olhos. O senhor Ricardo não nos ensinou a ser melhores banqueiros. Ele nos ensinou a ser melhores seres humanos, e por isso, nossa dívida com ele é impagável. Todos se levantaram e aplaudiram, com uma gratidão sincera. Ricardo, sentado em sua cadeira simples, apenas sorriu, o coração pleno. Aquela era sua verdadeira fortuna. Aquele era seu maior legado. 5 anos se passaram. O banco de Ricardo Menezes não era o maior em ativos, mas liderava em satisfação do cliente, confiança e responsabilidade social. A Fundação Raízes, sob a liderança de Laura, tornou-se um modelo global, transformando a vida de milhões. O nome de Eduardo Costa desapareceu dos círculos financeiros, uma lenda de advertência sobre os perigos da arrogância. A história do dia em que o agricultor revelou ser o dono do banco tornou-se folclore corporativo. A cultura de respeito implementada por Ricardo se enraizou, atraindo talentos não pela riqueza, mas pelo propósito. A reputação do banco, antes manchada, agora brilhava com uma luz mais quente e humana. A transferência de 15 milhões de reais que deu início a tudo nunca foi concluída. Ricardo decidiu investir o dobro na fundação, transformando um ato de burocracia em um ato de criação e esperança para o futuro. Em uma manhã ensolarada de primavera, de volta à fazenda, seu Ricardo, o Porreire, agora com seus cabelos completamente brancos, observava Pedro, que se tornara engenheiro agrônomo, ensinando um grupo de jovens bolsistas a preparar a terra. Ele se aproximou do grupo. Os jovens pararam, olhando para ele com veneração. Ele pegou um punhado de terra nas mãos, sentindo sua textura e cheiro. Lembrem-se sempre disto, disse ele, a voz calma. O mundo tentará convencê-los de que o poder está no dinheiro, nos cargos. Mas o verdadeiro poder, o poder que alimenta, que cura, que constrói, está aqui,
Ele abriu a mão, deixando a terra escorrer por entre seus dedos. Está na humildade de servir. Está na dignidade de cada semente de cada ser humano. Nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Nunca se esqueçam do valor da terra sob seus pés. Se mantiverem isso em seus corações, não importa quão alto voem, vocês nunca se perderão. Ele olhou para o horizonte, para os campos verdes, um sorriso de paz em seu rosto. O agricultor havia plantado sua semente mais importante, e ela, H, havia florescido em um jardim que alimentaria gerações. A colheita estava completa.